Olá, eu sou Alexandre Uehara, coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos sobre Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa, o CBNI-DIC da ISPM. Estamos iniciando o Resenha SPM, um programa pensado para conversarmos com professores e pesquisadores sobre suas produções acadêmicas. Teremos também sugestões de leituras para que estimulem e apoiem você, com muitas informações sobre livros e artigos interessantes. As entrevistas podem ser vistas em vídeo na página do YouTube Diplomacia Corporativa e Global Business. Hoje iremos conversar com o professor Tiago Galvão sobre o livro Política Internacional Contemporânea. Boa tarde, professor. Boa tarde, Alexandre. Um grande prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Ok, vou apresentar um pouquinho então do professor Tiago. O professor Tiago Galvão é coordenador do Programa Estratégico da UNB 2030, Sustentabilidade e Desenvolvimento Inclusivo, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília desde 2015. E como professor e pesquisador, pesquisa sobre as relações internacionais do Brasil, história das relações internacionais, política externa brasileira, estudos de desenvolvimento, cooperação sul-sul e educação global. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o livro que o professor escreveu e obter um pouco mais dessas informações. Eu queria já começar, então, professor, com uma primeira questão. Qual é a história por trás desse livro, né, dessa publicação que você fez, né? E como foi o processo de escrita dessa obra? Muito obrigado, Alexandre, pela questão. Primeiro, parabenizar, né, vocês pelo projeto, né, um projeto incrível de divulgação científica, super importante, né, nos tempos que a gente vive, obviamente muito marcado, né, pela quantidade de informação que a gente tem, né, nas mídias sociais, etc., mas certamente a gente precisa sempre prezar pela qualidade dessa informação e tenho certeza que esse projeto de vocês cumpre muito bem essa tarefa. Bom, o nosso livro, né, Política Internacional Contemporânea, né, ele foi muito pensado dentro de uma coleção maior, organizada pelo professor Antônio Carlos Lessa, da Universidade de Brasília, do mesmo instituto que o meu, para, obviamente, se tornar uma referência, né, para o ensino, né, da graduação, da pós-graduação, de temas correlatos à política internacional contemporânea. Política internacional pode ser visto como um campo, né, específico do conhecimento dentro da área maior, né, de relações internacionais e ciência política, e que contém, né, elementos teóricos, conceituais e, obviamente, né, descritivos, práticos sobre, né, elementos vinculados à política no internacional, né, à política em contato com o internacional. Foi um livro, então, dessa maneira, que vem preencher uma lacuna, né, muito típica da nossa produção acadêmica, científica, então a gente não tem muitos manuais, né, que podem servir, obviamente, né, aos alunos de graduação, pós-graduação, e nesse sentido, né, a gente precisa entender, né, a construção de um conhecimento específico, né, para ser referenciado em sala de aula, né, pelos professores, mas também para servir, obviamente, para outros públicos, né? Então, também o livro foi muito pensado para transbordar para além, né, da área principal de relações internacionais e ciência e política, para servir para estudantes, né, de cursos de graduação e pós-graduação também na área da administração pública, na área da gestão pública, né, em outros lugares em que o entendimento do internacional hoje se faz necessário, né? Então a gente sabe que a gente está vivendo sob a égide dessa sociedade da informação, da globalização, né, e isso tudo tem justamente atraído muito a atenção de outros campos do conhecimento e campos práticos mesmo, para entender um pouco melhor as relações internacionais, logo a política internacional. Então, acho que o livro tem um pouco dessa
dessa perspectiva de cumprir, né, esse papel de preencher essa lacuna. Ao mesmo tempo, né, uma visão do Sul global, né, o que coloca ele dentro de uma contribuição, né, importante. Então, quando eu pensei o livro, eu pensei em trazer questionamentos, questões que pudessem, de alguma maneira, retratar um pouco da nossa visão, né, brasileira, sul-americana, latino-americana, sul global, né, e que fosse, né, uma referência nesse sentido. E também acho que é um pouco fruto do meu trabalho no ensino, né, nos últimos anos, dessa disciplina, né? Eu ministro a disciplina de política internacional dentro do Instituto de Relações Internacionais da UNB, e acredito que há um contexto muito importante, ou seja, ele não é um livro que ele surge, né, de uma demanda espontânea, né, mas ele surge justamente de uma vivência, né, na sala de aula, né, ouvindo os estudantes, né, aprendendo dentro desse processo, nesses últimos 5 anos, pelo menos, no qual eu pude e tive a oportunidade de ministrar essa disciplina Professor no nosso Tiago, instituto. Então, acho, sim. sim, exatamente pegando esse gancho, né, desse conteúdo, eu queria te perguntar, em relação ao livro, qual é a estrutura do livro, né? Quais temas eles são abordados no livro? Ótimo. E aí eu pensei então que seria bem chave a gente ter 4 grandes questões abordadas, né? Primeiro, uma espécie de alinhamento geral sobre como vivemos, né, no mundo no século XXI, né? Logo, como que se estrutura a chamada sociedade global do século XXI. Conta um pouco dessa história a partir dos cânones de entendimento sobre a sociedade global, né? Segundo, pensando já temas, dois eixos, né, fundamentais da política internacional, que é a política ambiental global, que seria o segundo capítulo, e logo em seguida são sobre populações e desenvolvimento global. Entendo que esses três grandes eixos, eles cumprem um papel de moldar um pouco o que é a política internacional contemporânea, ou seja, as estruturas da sociedade global. Então a gente discute muito, né, regimes, né, papel das organizações, de atores governamentais e não governamentais, né. A gente discute muito, né, as questões afeitas a ambiente e sociedade, né, a partir de uma perspectiva global, como que questões globais afetam, obviamente, os estados nacionais e as políticas governamentais nacionais, e como que tudo isso está, de alguma maneira, conectado a uma grande agenda global de desenvolvimento, e uma agenda global de desenvolvimento que tem a ver com as populações, na sua diversidade, né? E a partir daí a gente tem esses 3 grandes capítulos, para então culminar no último capítulo do livro, que é o específico sobre temas emergentes da política internacional. Esse capítulo eu pensei muito, né, antes de detalhar, né, imaginei muito que era preciso então ter um espaço reservado para atualização, né? Ou seja, não apenas reificar tudo aquilo que tem sido discutido no campo, mas tentar trazer um certo grau de inovação, e ele está contido exatamente nesse capítulo 4. Ok. É, tentando aprofundar um pouquinho mais no conteúdo desses capítulos, né, para que o nosso ouvinte possa entender, qual seria a ideia, então, sobre esse capítulo sobre sociedade global do século XXI? Olha, novamente, acho que é um capítulo que ele tem uma perspectiva de alinhamento, né, sobre o conhecimento geral das relações internacionais, né, teórica, conceitual. Então, são apresentados os principais conceitos, né, vinculados às grandes teorias internacionais, né, que moldaram a produção do conhecimento do campo nos últimos anos. A gente se desdobra muito numa leitura histórica também de como que se constitui essa sociedade global no século XXI a partir, obviamente, de uma herança, né, que vem desde do pós-Segunda Guerra Mundial, dinamizando uma espécie de institucionalidade política internacional, criação de instituições, né, normas, né, motivações em torno de valores, né, em torno de não apenas interesses, mas de identidades, né, de atores, todos eles mais ou menos vinculados numa grande rede,
né, que se faz presente e que ganha sentido numa ideia societária, né? Ou seja, laços societários que se constituíram historicamente. Então, acho que esse primeiro capítulo ele está muito dentro dessa perspectiva. Perfeito. E, bom, não dá para deixar aí de constatar que o tema da política ambiental é um tema que está na pauta de diversos países. O Brasil, né, constantemente, até meio que estereotipado, mas assim, o Amazonas, a Amazônia, é um tema que envolve muito o Brasil. E nesse seu capítulo, né, que fala sobre política ambiental global, tem um papel do Brasil. Como é que é tratado, o que é tratado nesse capítulo? Ótimo. Acho que é um capítulo que ele visa justamente, né, colocar em evidência um eixo estruturante do que é a política internacional no século XXI, aprofundar uma discussão que vem sendo feita, né, de maneira bastante consistente em vários artigos, né, nacionais e internacionais, mas que ainda não haviam ganhado vida dentro de uma publicação num estilo mais de manual. Então, a gente está sintetizando os grandes debates sobre o que acontece nessa política ambiental global. E aí, esse capítulo gira muito em torno do entendimento sobre o conceito de antropoceno e os desdobramentos do conceito de antropoceno, né, essa era que marca, né, a presença humana em torno, obviamente, da relação da humanidade com o planeta Terra, né, com a natureza, e a partir daí a gente consegue, né, discernir, né, eixos de entendimento sobre a participação de atores, né, na política ambiental global, tanto no nível internacional quanto no nível nacional, e passando, né, a problematizar um pouco questões que antes não eram tratadas, por exemplo, né, o chamamento para a gente compreender o fenômeno, por exemplo, do racismo ambiental, né, que surge com muita força na última COP, no Egito. Né? Então, acho que esse capítulo é um capítulo que ele também inova, né, no sentido de atualiza o debate sobre a política ambiental global e traz alguns questionamentos justamente acerca do papel internacional do Brasil. Né? E esse papel agora, né, cada vez mais fortalecido com a chegada de um novo governo, né, que se pretende, obviamente, né, restaurador, né, dessa imagem, né, de liderança do Brasil, especificamente nessa agenda ambiental global. Uhum. Bom, paralelamente ao tema do meio ambiente, também um tema que é importante para esse governo é a pauta de desenvolvimento, né? A pauta de desenvolvimento, o aspecto das populações. E no seu livro tem um capítulo que trata exatamente sobre isso, né? Discutir as populações, o desenvolvimento global. E até perguntaria, como é que você vê a desigualdade também, né? Que é um tema que está relacionado aí com desenvolvimento, populações, desigualdade. Como é que você trata isso nesse seu capítulo? Perfeito. Perfeito, Alexandre. Acho que foi um capítulo muito motivado por essa ideia de que a gente estuda muito relações internacionais, mas estuda muito pouco o papel das populações, né? Então, as dinâmicas populacionais hoje elas são relevantes, né, e estratégicas para os governos nacionais. Entender como que os fluxos populacionais, por exemplo, têm marcado, né, a problemática da migração, como que o crescimento populacional marca e impulsiona o desenvolvimento de algumas regiões do planeta, né? Compreender quais são, né, os subtextos dessa discussão sobre populações em desenvolvimento, né? Então tem toda uma discussão sobre direitos, né? Direitos sexuais e direitos reprodutivos, né? Direitos humanos em geral concernem especificamente a grupos populacionais vulnerabilizados, né? Toda uma discussão muito em torno, né, da história dessa ideia de população, mas também como que atualmente a gente consegue perceber como uma força, né, profunda e importante para movimentar as próprias relações internacionais. E nesse sentido, essa agenda traz para a gente, né, uma possibilidade, né, de discutir justamente a atualização, né, em torno, por exemplo, da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, que marcam muito justamente essa tentativa da comunidade internacional de superar elevados graus, né,
de desigualdade que marcam muito, né, as diferentes regiões do planeta, né? Ou seja, a gente percebe que, né, a pandemia, por exemplo, foi uma variável fundamental nesse processo de aprofundamento das desigualdades, e as desigualdades continuam sendo, né, marca, talvez um target, né, um alvo, né, muito importante dos governos nacionais nos seus esforços de políticos, diplomáticos, né, dessas tratativas mais recentes. Nós estamos, inclusive, num ano fundamental para essa agenda, né, um meio termo dessa chamada Agenda 2030. Então, em setembro, vai haver um grande summit nas Nações Unidas para discutir até onde, né, chegamos nesse momento e o que precisamos fazer, né, para alcançar um pouco, ou chegar perto daquilo que se pretende com essa chamada Agenda 2030, né, de desenvolvimento global. Acho que o capítulo em si, o capítulo sobre população e desenvolvimento, ele dá para os nossos leitores uma possibilidade de ter um panorama geral sobre isso. Sim. Bom, na verdade, esses temas todos que você trouxe aí de ambiental, desenvolvimento, desigualdade, são temas que são bastante discutidos hoje. São temas relativamente novos, às vezes, né? Depende da abordagem que a gente dá. Mas eu queria lhe perguntar ainda, tem o último capítulo seu que é sobre temas emergentes da política internacional. Quais outros temas, né, você traz para a gente que a gente pode encontrar nessa sua publicação? Legal, Alexandre. Foi muito motivado assim por uma história dentro do campo, né? Eu não sou tão novo assim, né? Fiz minha graduação lá nos anos 90, e nos anos 90 a gente tinha alguns temas chaves, né, que a gente estudava. Era a integração regional, né? Era muito uma política do poder, né, entre grandes potências, pós-Guerra Fria, reconstrução da ordem, né, liberal, etc. Então tinha uma restrição, né? É, Na medida em que a gente vai crescendo, né, intelectualmente na nossa carreira, a gente vai percebendo que as relações internacionais se tornaram um campo muito eclético, que possibilita, por exemplo, a gente debater e discutir temas fora, né, normalmente do padrão da diplomacia, né, mais tradicional, mais convencional. E também fui muito chamado pelos meus alunos, pelos meus estudantes, as minhas estudantes, né, em sala de aula, por exemplo, discutindo cada vez mais o tema de gênero, o tema de raça, né? E isso me motivou muito a trazer para dentro de um livro de política internacional uma discussão emergente, que é essa sobre, por exemplo, uma política identitária que marca as diferentes regiões do planeta, né, e que tem muito a ver com populações, né, vulnerabilizadas, né, populações em deslocamento, né, de um continente para outro, de uma região para outra, os migrantes, né, refugiados, uma política identitária, né, e aí os atravessamentos, né, em relação ao gênero, não apenas a situação das mulheres que a gente discute no livro, mas gênero num conceito mais ampliado, né, para dar, por exemplo, visibilidade às populações LGBTQIA+, né, ou seja, direitos, né, uma agenda de direitos humanos ampliada, né, e atualizada. Os direitos dos povos indígenas, por exemplo. Então tem toda uma discussão, né, obviamente, no plano internacional hoje, muito motivado, por exemplo, pelo caso dos Yanomamis, né, que o Brasil recentemente teve que enfrentar, e obviamente que não é um problema novo, mas que veio, né, à tona e motiva hoje a gente refletir um pouco mais, né, com mais densidade sobre o lugar, né, dos povos originários, dos povos indígenas na política internacional também. E além disso, questões que, né, obviamente, né, todos esses atravessamentos sobre raça e racismo são fundamentais para a gente entender as desigualdades, por exemplo, né, assim como dois outros grandes temas que me motivam muito, né, que é essa ideia da política visual global, que tem muito a ver com uma virada estética na teoria de relações internacionais, e essa virada emocional, as emoções, os afetos, que também movimentam toda uma agenda teórica nova e que tem implicações bem interessantes, sabe, metodológicas e contextuais para novos, né, campos e horizontes de pesquisa no campo. Muito bacana. Acho que nós fizemos uma boa cobertura aqui da sua publicação do livro. O livro do professor Tiago Galvão, Política Internacional Contemporânea, publicado pela Contexto em 2022. Professor, teria alguma coisa que você gostaria de adicionar aí aos comentários em relação ao livro? Alguma recomendação em relação ao livro?
Eu queria só chamar, né, a nossa audiência para poder ter acesso realmente à publicação, né, valorizar o trabalho, né, não só o meu trabalho, mas o trabalho de todos os nossos colegas, as nossas colegas que têm publicado, né, os seus livros no campo. Acho que são as nossas produções, são as nossas reflexões, né? E acho que sintetizam muito do conhecimento do norte global, mas que de alguma maneira acabam espelhando uma preocupação típica nossa. Então, queria muito convidar todo mundo a ter acesso à publicação, a usar a publicação como uma referência inicial. Obviamente, os temas não se esgotam, né, Alexandre? Eu acho que tem isso é muito importante, né? São Sim, temas muito sim. complexos. Então, a ideia do manual é, na verdade, para fazer uma primeira, né, aproximação, né, instigar muito, né, para o aprofundamento da pesquisa. Mas acho que o livro cumpre muito essa função também de motivar, né, as novas gerações a partir, né, desse entendimento sobre o que é a política internacional contemporânea no século XXI, buscar, né, os seus próprios caminhos de pesquisa, né? Obviamente, novamente, agradecer o espaço para poder estar aqui divulgando o nosso trabalho. Perfeito. Mais uma vez, quero agradecer então ao professor Tiago Galvão, autor do livro Política Internacional Contemporânea, publicado pela editora Contexto, que nos trouxe um panorama, né, da política internacional. Obviamente que relações internacionais é muito instigante, porque abrange literalmente o mundo todo, mas aqui são alguns dos temas importantes que foram abordados nesse livro e recomendamos então a leitura também. Professor Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Valeu, um grande abraço a todo mundo. Ok, agradecemos também aos nossos internautas que acompanham o nosso programa regularmente. Acompanhe e procure pelas publicações da resenha SPM. Além do livro do professor Tiago, temos outras resenhas já feitas lá e em breve traremos outros autores, autoras comentando sobre suas publicações. Agradecemos mais uma vez a todos e boa tarde.